Quais são os erros que eu não devo cometer quando eu vou repor um hormônio? Fica comigo até o final que eu tenho algumas informações para você. Mas antes, eu quero que você, se você ainda não me segue, eu quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, Dr. Eleron Júnior, e lá no Instagram também tem um conteúdo super legal lá, que eu te convidar para se inscrever lá e se inscrever aqui. Olha só, reposição de testosterona, ela tá na moda. As pessoas hoje elas querem envelhecer com vigor, com vitalidade, com uma boa memória, com um bom desempenho sexual, né, com um corpo de forma adequada. Então, eles querem envelhecer de uma forma saudável. Quem não quer isso? Mas a reposição hormonal, ela tem alguns cuidados que nós não podemos confundir e não podemos misturar. Olha só, não é incomum que uma pessoa obesa chegue aqui no consultório e aí ele fala: doutor, eu tô com a minha testosterona baixa demais, eu quero que o senhor faça uma reposição hormonal. E aí, às vezes, se a pessoa sem muito entendimento, o doutor vai e manda uma testosterona em doses altas para esse rapaz que está acima do peso. O que acontece? Quando a pessoa está acima do peso, para começar, a testosterona não emagrece ninguém. O que emagrece as pessoas é diminuir a ingesta e aumentar o consumo. Isso é básico. Diminuir a ingesta, aumentou o consumo. Feito isso, você vai perder peso. Você tomar testosterona achando que você vai emagrecer, você vai ter um grande problema. Porque olha só, o obeso, ele tem uma tendência a ter uma testosterona mais baixa porque ele transforma a testosterona em um metabólito, que é o estradiol. Ele tem uma enzima na gordura que chama CYP19, ou também conhecida como aromatase. E aí ele vai pegar essa testosterona e transformar em estradiol. E aí o que vai acontecer? O gordinho acaba formando mamas, aumenta a sua mama, porque o estradiol acaba estimulando a glândula mamária a produzir mama. Aí o que eu faço? Eu vou lá e dou testosterona para esse gordinho que tem aromatase. O que vai acontecer com esse excesso de testosterona? Vai aromatizar mais. Ao invés dele sentir bem, ele vai aumentar o estradiol e ele vai aumentar a mama. Então, ao invés de eu estar trazendo um benefício para ele, eu estou trazendo um prejuízo. Para esse tipo de pessoa, nós podemos fazer a reposição, mas nós temos que organizar de forma que ele não faça picos de testosterona, para que ele não aromatize mais, para que ele não transforme mais em estradiol. Uma vez que ele transforma em estradiol, além dele aumentar a mama, ele pode desligar a produção endógena dele, então ele vai ficar pior do que ele começou. Então, quando você vai fazer uma reposição hormonal no obeso, você tem que estimular ele a começar a fazer atividade física para aumentar o gasto e você tem que botar ele para diminuir o ganho, começar a fazer alguma forma para ele reduzir a ingesta, seja com alguma medicação, seja com algum inibidor de GLP, ou de alguma forma ele tem que diminuir o consumo. E aí você pode auxiliar com baixas doses de testosterona, de forma que ele mantenha uma testosterona sempre dentro do nível fisiológico, sem fazer picos. Esse é um dos erros mais comuns, dar excesso de testosterona para o obeso. Um outro erro comum é quando você começa a empilhar doses de testosterona. O que é isso? A pessoa tomou uma dose de testosterona, ela não investigou qual era a causa do hipogonadismo dela. Se ela tinha um problema, por exemplo, lá na tiroide, se ela tinha, por exemplo, um problema, um adenoma de hipófise, e aí ela está tocando testosterona porque a testosterona dela está baixa. Mas às vezes ela estava lá com um adenoma de hipófise, que produz prolactina, que é um hormônio que vem lá da hipófise. E esse hormônio, essa prolactina, ela desliga o estímulo para a produção de testosterona. E quanto mais testosterona eu dou, ele vai aumentando a testosterona, mas o testículo vai atrofiando, porque a pessoa ela não está produzindo o estimulador, que é o LH. Então a tendência é que ela vai fazer uma atrofia do testicular e vai ficar cada vez mais dependente da testosterona. Então não adianta eu dar para ela mais testosterona, eu preciso de investigar. Se ela tem um adenoma de hipófise, o neuro vai avaliar se aquele adenoma é cirúrgico ou se ele não é cirúrgico. Se o adenoma não é cirúrgico, ele pode ser tratado com a carbegolina, que é uma medicação que vai diminuir o estímulo ali para aquele adenoma e ele muitas vezes ele até atrofia, diminuindo a prolactina, você vai desbloquear o seu próprio corpo e vai produzir testosterona. Então você tem que dar pequena dose e investigar a causa. Uma outra causa, a tiroide. Às vezes a pessoa está com um hipotiroidismo, né? E esse hipotiroidismo está atrapalhando o metabolismo da testosterona. Não adianta eu dar testosterona em altas doses para essa pessoa, porque ela não vai aproveitar a testosterona. Uma outra causa, pessoa que tem uma cirrose ou um hepatopata, que ainda não chegou no nível de cirrose, mas ele tem ali grandes quantidades de SHBG, que é a proteína
carregadora do hormônio sexual masculino. Não adianta eu aumentar para ele a testosterona se ele produz grande quantidade de SHBG. Eu preciso de ter uma forma de baixar esse SHBG para que a testosterona dele fique livre, biodisponível para ele executar as funções do corpo. Aí existem algumas medicações, né, que nós usamos para poder baixar isso. Uma delas é o Proviron, que ele liga fortemente no SHBG e reduz a quantidade de SHBG. Então, é uma medicação que ela serve não para anabolismo, mas para baixar o SHBG. Então, existem algumas situações, né, que não adianta eu repor testosterona se eu não investigar a causa, se eu não conhecer do metabolismo. Dar testosterona para uma pessoa não é simplesmente fornecer uma receita para a pessoa ir lá comprar na farmácia. A gente tem que entender o porquê que aquela pessoa está precisando da testosterona. Ela tem alguma doença por trás de tudo? As pessoas hoje usam a testosterona com fins apenas estéticos. Muitas pessoas usam nas academias apenas com fins estéticos. Isso é um perigo, porque quando eu dou testosterona em altas doses, eu estou mandando o seu cérebro parar de produzir testosterona. E isso pode trazer sequelas para o seu testículo irreversíveis, como atrofia testicular e infertilidade. Então, é um erro tomar testosterona em altas doses. Mesmo que você queira ganhar um corpo bonito, no final das contas, não existe almoço grátis. Alguma sequela você vai ter, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha sido ilustrativo, informativo para você. Procurei usar uma linguagem super simples, evitei muitos termos técnicos, poderia me aprofundar muito mais nisso, mas estou falando que é para você, para que você entenda, né? E muitas vezes você está buscando algo que você vai num doutor e ele vai lá e enche você da testosterona sem saber qual é a causa. Antes de repor, saiba qual é a causa, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o seu like, sua sugestão, seu comentário. Até o próximo vídeo.